Por isso a necessidade de nós, como profissionais de educação física, evitar ao máximo que o nosso aluno faça episódios de hipoglicemia e também se mantenha muito tempo em hiperglicemia. Então, mantendo esse indivíduo dentro do que a gente chama aí de alvo, a zona alvo é acima de 70, não está fazendo hipoglicemia. Abaixo de 180, não está em hiperglicemia. Você conseguindo, através do exercício, da orientação, da maneira que você está prescrevendo, que você está acompanhando o exercício para esse indivíduo, manter ele no maior tempo dentro desses valores, principalmente abaixo de 180. Está abaixo de 180, está ótimo, porque se ele conseguir manter uma média de glicemia de 154 miligramas por decilitro, a hemoglobina dele glicada já vai estar em 7%. Então isso já é uma vitória para quem tem diabetes. Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de lives Imersão em Exercício e Diabetes. Eu sou o Roberto Doro e eu ensino, né, oriento aí o profissional de educação física a adaptar o exercício ao diabetes ou o diabetes ao exercício. Né? Eu sou o profissional de educação física especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico no diabetes. E na live de hoje eu vou justamente abordar, né, uma situação que foi assim interessante, porque uma pessoa que eu tenho contato, né, que ela tem diabetes tipo 1, ela foi aí comprar suplemento, né, orientada aí pela nutricionista, um suplemento proteico, e esse suplemento proteico é, sendo lá recomendado um tipo de suplemento proteico que tenha lá uma baixa quantidade de carboidrato, já que a pessoa tem diabetes tipo 1. E aí o que aconteceu? O indivíduo na loja de suplementos ofereceu um outro suplemento para ela, né, proteico, que tinha lá uma quantidade enorme de carboidrato. Ela falou, não posso, tem que ser esse porque eu tenho diabetes tipo 1. Aí ele vira para o marido dela e vem aí a grande pérola, né? Fala, faz o seguinte, você utiliza aí, você pode usar a insulina dela para você treinar e hipertrofiar. Então, sorrindo mesmo, né? Não tem jeito. Então, quer dizer, aí a gente começa a entender o quê? O nosso aluno, né? Por exemplo, de uma maneira geral, está exposto a essas situações, a esses comentários. E o que é pior dessa situação, o nosso aluno com diabetes também fica aí na mesma situação desconfortável. Então, a gente tem aí um problema muito sério com relação à falta de conhecimento das pessoas, de uma maneira geral, com relação à insulina. Então, o detalhe é, a insulina ela é um hormônio anabólico. A insulina é para fazer com que a glicose saia do sangue, entre nos tecidos, principalmente no tecido muscular, na parte do tecido adiposo, também lá no nosso fígado, né, na parte do tecido hepático, para poder gerar energia para o nosso sistema. E de energia como? Essa glicose vai ser usada nos processos bioquímicos do nosso sistema, para poder exatamente nessas reações do nosso sistema, poder aí gerar energia para a gente, para manter a gente vivo e as funções celulares aí que a gente tem diversas. Para isso que existe a insulina. Então, quer dizer, a pessoa falando de, usa a insulina, você vai usar a insulina para hipertrofiar. A insulina, o máximo que ela vai fazer em relação à hipertrofia é aumentar a quantidade de energia que você vai ter dentro do músculo, na forma de glicogênio, para poder ser degradado e gerar energia para você treinar. Aí, consequentemente, conseguindo, se for aí no trabalho de força, conseguindo uma quantidade maior de microlesões, que consequentemente depois do exercício, essa energia também vai ser usada através da glicose, nas reações lá do ciclo de Krebs, na reação da parte de geração de energia do nosso corpo, para poder fazer a síntese proteica. É para isso que vai acontecer a insulina. O que geralmente vai aumentar aí a quantidade vai gerar, né, hipertrofia no indivíduo, não é exatamente a insulina, e sim a quantidade de GH e de testosterona que ele tem. Aí sim, isso vai gerar automaticamente um grau maior de hipertrofia. E o que isso tem a ver com quem tem diabetes? Quem tem diabetes tem um problema relacionado à quantidade de insulina que vai ser liberada no sangue. A quantidade de insulina para poder captar essa quantidade de glicose que está lá circulando no sangue. Esse é o distúrbio que o indivíduo tem. Com relação aos outros hormônios, que são todos aí contrarreguladores da ação da insulina, então o próprio GH, a testosterona,
a adrenalina também, né? O próprio glucagon, são todos hormônios que a liberação desses hormônios está totalmente normalizada no organismo do nosso aluno que tem diabetes. Então, entender que o treinamento, né, usando aí a insulina, quer dizer, uma pessoa que não precisa de insulina, usar a insulina, o que naturalmente vai acontecer? Somente vai aumentar o risco dele fazer episódios de hipoglicemias graves e esse indivíduo ir a óbito. É isso que vai acontecer. É essa situação que vai acontecer. Então não adianta, com relação ao treinamento, o que a gente precisa é exatamente o indivíduo vir sim para treinar com a gente. Os fisiculturistas normalmente eles utilizam aí insulina para, claro, fazem ciclos com GH. E o GH, a função dele no nosso corpo qual é? Fazer com que se use muito mais aí a glicose como fonte de energia. A glicose, desculpa, ele vai impedir que a glicose seja usada como fonte de energia e vai tentar usar muito mais energia, degradando aí a gordura no nosso corpo. Além disso, ele aumenta a gliconeogênese no fígado. Então, e com isso, também aumenta o risco cardiovascular. E, consequentemente, o que acontece? Como tem um desequilíbrio hormonal causado pelo ciclo que está sendo feito à base de GH, precisa aumentar a dosagem de insulina também. E muitas vezes o próprio pâncreas não vai conseguir promover, né, a produção e a liberação de insulina suficiente e, consequentemente, o que a gente tem? Precisa aí de uma dose de insulina exógena para esse indivíduo. Mas é uma situação específica. A insulina ela vem aí justamente para minimizar esses efeitos colaterais que uma grande quantidade de GH circulando no nosso organismo vai causar no indivíduo. Então essa ideia de que a insulina vai hipertrofiar, se isso fosse verdade, todo diabético ia ser bombadão. O cara ia ser bombado, velho, porque toma insulina pra caramba. Fica direto lá hiperglicêmico, precisa várias doses de insulina. Inclusive, isso é algo que eu já comentei com vocês, que grandes dosagens de insulina no sistema, a médio e longo prazo, ele também vai trazer efeitos colaterais para o nosso sistema. Isso é algo que a gente tem que levar em consideração também. Então, mesmo o nosso aluno com diabetes, esse negócio de ficar tacando insulina ali, a médio e longo prazo isso é ruim para ele. Porque muita insulina gera um efeito semelhante à questão relacionada à resistência à ação da insulina. Ah, mas o indivíduo que tem diabetes tipo 1 não tem resistência à ação da insulina. Não, não tem. A não ser a fisiológica que a gente tem em diferentes horários do dia. Então, pela manhã, você tem lá uma resistência à ação da insulina um pouco maior do que o que você vai ter à tarde, do que você vai ter à noite. Isso é fisiológico. Todos nós temos. Agora, o indivíduo que tem diabetes, mesmo sendo tipo 1, ele começar a jogar um monte de insulina no sistema, o que vai acontecer? Ele vai ter uma grande quantidade de insulina circulando. E ele começa a ter problemas cardiovasculares semelhantes ao que acontece com o indivíduo que tem diabetes tipo 2, que impõe ali para o organismo dele uma alta produção de insulina, que fica circulando uma grande quantidade ali por um período e, consequentemente, traz todos esses malefícios que a gente sempre se refere aí ao mau controle do diabetes. Agora, o indivíduo com diabetes tipo 1, o que vai acontecer? Ele, além de ter esse monte de insulina, ele vai ter momentos de labilidade no tratamento. Então, ele vai começar a ficar com hiperglicemia, um monte ali de insulina, hipoglicemia. Aí o que acontece? Hipoglicemia aumenta a liberação de hormônios contrarreguladores. Aí tem o que a gente chama aí de efeito rebote, é o que muitas pessoas geralmente se referem como efeito rebote. O que é o efeito rebote? É o indivíduo estar em um quadro de hipoglicemia e por uma ação hormonal o corpo começa a liberar uma quantidade maior de glucagon. O glucagon vai fazer o quê? Pegar o fígado e jogar a glicose lá no sangue. Aumenta a quantidade de GH, para não deixar a glicose sair do sangue, ela ficar mais concentrada no sangue e fazer com que seja metabolizado aí mais gordura pelo sistema. E, consequentemente, o que naturalmente vai acontecer com essa situação? Esse processo todo fisiológico, ele demora um tempo para acontecer. E a hipoglicemia traz desconfortos horríveis. Só quem tem diabetes sabe o que eu estou falando. Quando a gente faz hipoglicemia, mano, daqui a pouco você não fala coisa com coisa, você fica com a boca formigando, você quer se mexer, tá tudo tremendo. É horrível a sensação. E aí o que a gente naturalmente faz? Vai lá e come algo com carboidrato. E aí você consegue medir o quê? O quanto de carboidrato que você comeu. Agora, como é que você vai medir o quanto de hormônio seu corpo liberou? Não dá para saber. E aí o que acontece?
junta no sangue aquela quantidade de carboidrato que você ingeriu por conta de estar fazendo hipoglicemia, somado ao quanto de hormônio que só Deus sabe, não tem como a gente calcular o quanto de hormônio foi liberado. E aí o que acontece? Fica lá hiperglicêmico depois. Então faz hipoglicemia e fica hiperglicêmico. Por isso a necessidade de nós, como profissionais de educação física, evitar ao máximo que o nosso aluno faça episódios de hipoglicemia e também se mantenha muito tempo em hiperglicemia. Então, mantendo esse indivíduo dentro do que a gente chama aí de alvo, a zona alvo é acima de 70, não está fazendo hipoglicemia. Abaixo de 180, não está em hiperglicemia. Você conseguindo, através do exercício, da orientação, da maneira que você está prescrevendo, que você está acompanhando o exercício para esse indivíduo, manter ele no maior tempo dentro desses valores, principalmente abaixo de 180. Está abaixo de 180 está ótimo, porque se ele conseguir manter uma média de glicemia de 154 miligramas por decilitro, a hemoglobina dele glicada já vai estar em 7%. Então isso já é uma vitória para quem tem diabetes. Diminuir essa labilidade na variação aí da concentração de glicose no sangue. Então isso é uma coisa importante para nós como profissionais de educação física. E o exercício ajuda nesse sentido. Só que o exercício naturalmente remove glicose do sangue. Então, nosso aluno com diabetes fazendo exercício, ele vai tirar a glicose do sangue. Ah, mas ele começou o exercício com 300 de glicemia. Ótimo. Vai tirar a glicose do sangue. E se ele começar com 100, vai tirar a glicose do sangue do mesmo jeito. E aí é onde está o grande problema. Onde a gente tem que ficar atento. Tipo de medicamento que ele está usando ou insulina que ele está usando, em que momento ele aplicou e como é que está o tempo de ação dessa insulina durante o exercício. Que aí certamente a gente vai determinar se há um aumento ou não com relação a ele fazer episódios de hipoglicemia durante o exercício. Que qual é o grande problema dele fazer hipo durante o exercício? Ah, suplementa com carboidrato. Ótimo, só que você vai suplementar com carboidrato e junto com isso vai ter aí a ação hormonal de hormônios contrarreguladores. E aí o que acontece? Ele faz exercício, fica hiperglicêmico no final do exercício, que é mais legal. Vai ficar hiperglicêmico horas depois do exercício. E aí o que a gente vê muitas vezes publicado, ou as pessoas muitas vezes falando, o exercício ele não ajuda quem tem diabetes tipo 1 a ter um bom controle. E muitas vezes o problema não é esse. Não é que o exercício é o responsável, o exercício é hipoglicemia. O responsável por essa resposta somos nós, profissionais de educação física, que estamos falhando na maneira que a gente está prescrevendo o exercício para esse indivíduo. Então, quer dizer, aquela sessão de exercício ficou perdida. E muitas vezes, se vocês já ouviram falar mais do que uma vez aqui, o indivíduo pode chegar com glicemias de quase 300, 280, 280 alguma coisa, aí você fala, meu, tá tranquilo, esse cara não vai fazer hipo. Errado. Se ele aplicou insulina de curta duração e durante o exercício vai ter um pico de ação dessa insulina, consequentemente ele vai sim fazer hipoglicemia. Outra situação que a gente tem que lembrar também é o local onde foi aplicada essa insulina. Então, além do tempo de ação, ainda a gente tem que ficar atento ao local que foi aplicado. A gente sabe que se aplicar membro inferior, vai ter um tempo de absorção dessa insulina, que é diferente de aplicado nos membros superiores, que é diferente de aplicado no abdômen ou na parte superior também aí dos glúteos. Então, tudo isso vai influenciar. Isso a gente tem que prever, além, de uma maneira geral, no mínimo, o tempo de ação dessa insulina. Porque senão o que acontece? Esse indivíduo chega com 280 e pouco de glicemia, faz o exercício num momento de pico de ação da insulina, termina o exercício em hipoglicemia, come lá carboidrato, junto com isso libera um monte de hormônio contra a regulação de insulina e ele volta de novo até 280 de glicemia, ou às vezes até mais. E aí o que é pior, ele vai ficar assim horas depois do exercício. E isso a médio e longo prazo vai impactar exatamente aonde? No controle do diabetes. A média da glicemia dele vai ser puxada para cima. Valor médio, a gente tem esse problema. Em estatística a gente vê muito isso. Muitas vezes a gente usa a mediana porque ela tem menos variabilidade do que a média. A média ela é muito variável. Então, se você tem um valor médio ali, começou a ter glicemias mais altas, ele puxa a média para cima. Ah, e fez uma hipo, puxa a média para baixo. A média ela é muito variável. Então, esse é um problema sério que a gente tem. E não é só uma questão de valor. A hemoglobina glicada é só uma referência no tratamento. O que vai mandar mesmo, o que vai trazer para nós, profissionais de educação física,
Autoridade na hora de prescrever o exercício é exatamente a nossa habilidade, o nosso conhecimento em fazer com que esse aluno treine, tenha o benefício desse efeito hipoglicemiante do exercício e que ele não venha fazer hipoglicemia nem durante nem horas depois do exercício. Dessa maneira, a gente consegue sim ajudar e muito no tratamento desse indivíduo com diabetes. Seja ele portador de diabetes tipo 1, tipo 2, não importa. O que é importante nessa situação é nós, como profissionais de educação física, entender que tipo de primeiro, que tipo de diabetes esse cara tem. É tipo 1, é tipo 2? Como é que está composto o tratamento dele? Porque antidiabético oral a gente sabe que tem vários aí, que vão agir em diferentes sítios de ação no nosso corpo. Tem diferentes modos de ação no corpo. Entender isso primeiro. Depois avaliar aquela glicemia que você tem no início do exercício e o que vai acontecer depois do exercício, durante o exercício e após o exercício. E quais são os riscos que a gente precisa avaliar. O risco, principalmente, dele ficar fazendo hipoglicemia. Porque a partir do momento que ele fez hipoglicemia, consequentemente o efeito do exercício acaba ficando minimizado. Porque ele vai obrigatoriamente comer carboidrato, porque eu já fiz esse teste de não comer carboidrato fazendo hipoglicemia. Eu desliguei a bomba e fiquei monitorando quanto tempo ia demorar para minha glicemia voltar de novo no padrão de normalidade. Um desconforto terrível e que demorou quase a madrugada inteira, que foi durante a madrugada que aconteceu isso. Eu acordei com a bomba apitando lá, desliguei a bomba, falei, eu não vou levantar para comer nada, eu vou ficar monitorando e quero ver o gráfico. Até depois eu tirei uma foto e postei. Deve estar aí no Instagram, aí no Facebook, está postado isso aí. No dia, e para quem está no meu grupo do Telegram lá, eu postei. Eu lembro que eu postei lá no Telegram e mostrei a curva. Né? Tava lá hipo e depois ele foi subindo. Mas o tempo que demorou em horas foi um tempão. O corpo corrige essas situações. Só que o detalhe é assim, o desconforto é muito grande. Então, o nosso aluno com diabetes fazendo exercício, fez hipo, ele vai consumir carboidrato. Isso aí não tem como negar. Vai acontecer. Só que qual é o grande problema? A gente não consegue, a gente consegue medir o quanto de carboidrato está sendo dado, mas não consegue medir o quanto o corpo está liberando de hormônio contrarregulador. E aí é que está o grande problema. Por isso a situação é saber interpretar a glicemia que ele tem antes, o efeito do medicamento, e aí é que entra o nosso conhecimento. Que tipo de exercício que eu estou prescrevendo naquela sessão de treinamento? Qual é a resposta glicêmica que é esperada daquele tipo de exercício? Ou da maneira que eu estou aplicando? Porque de repente falar, correr abaixa a glicemia. É verdade, correr abaixa. Em qual intensidade que vai abaixar? Porque se eu colocar esse indivíduo para fazer vários tiros de 50 metros, de 80 metros, na maior velocidade que ele consegue correr, quer dizer, acima de limiar 2, o que naturalmente vai acontecer com esse indivíduo? Com esforço aí supramáximo. Esforço alto, uma grande quantidade de adrenalina sendo liberada. A adrenalina, ela proporcionalmente puxa uma maior liberação de glucagon, que vai aumentar a concentração de glicose no sangue. E também vai depois aumentar também a quantidade de IH. E aí o que acontece? A glicemia tende a aumentar. Então, o modo que a gente aplica o exercício, o mesmo exercício, o correr leve, correr moderado, ele tem um efeito hipoglicemiante. Se a corrida é feita em alta intensidade, ou por uma sequência, uma somatória aí de séries, aonde ele faz vários tiros em velocidade e intensidade supramáxima, certamente vai ter aumento na glicemia. Isso aí, falando de referência de medir antes e depois do treino. Então, essa habilidade que a gente tem com relação a conseguir prescrever o exercício para quem tem diabetes e garantir que a resposta glicêmica dele seja dentro de um padrão aonde se evite que ele fique hiperglicêmico e evite principalmente os quadros de hipoglicemia. Porque mesmo nessa situação, com exercício com alta intensidade, com picos aí de estímulos supramáximos, a somatória desses picos de estímulos, ele consequentemente tende a aumentar a glicemia. Só que o exercício, depois do exercício que a gente tem, o EPOC. Então, o tecido muscular, principalmente, aqueles grupamentos que foram trabalhados durante o exercício, eles estão sim com os receptores de insulina mais sensibilizados.
e com o receptor de insulina mais sensibilizado, com menos glicose circulando, continua a captação da glicose em alta velocidade, de acordo com a necessidade do organismo. Primeiro, para repor a reserva de glicogênio e depois para ter energia suficiente para trabalhar, principalmente aí na síntese proteica, das microlesões lá do tecido contrátil e também na produção de outras estruturas proteicas no nosso corpo, né? Como por exemplo lá o GLUT4, hemoglobina, isso aí são estruturas proteicas. Então o corpo vai trabalhar com isso e vai gastar glicose para fazer todos esses processos. Então o indivíduo ele pode sim fazer exercício, terminou com a glicemia mais alta do que ele estava lá, foi para casa e depois de 2 horas fez hipoglicemia. É isso que muitas vezes acontece. Então isso é natural acontecer. O indivíduo vai e acaba sim fazendo aí episódios de hipoglicemia, não durante o exercício, horas depois do exercício. E isso vai impactar no tratamento dele tanto quanto vai acontecer se ele tiver um mau controle de diabetes. E aí vai ficar naquela briga que a gente sempre vê. O exercício, ele acaba não ajudando aí o indivíduo que tem principalmente diabetes tipo 1. Não ajuda por causa disso, porque o profissional que está orientando a pessoa com diabetes lá conhece pouco. A pessoa com diabetes vai conhecer menos do que ele. E aí qual que é o problema dessa combinação? Péssimo, um péssimo resultado. O indivíduo chega muitas vezes hiperglicêmico, chega hipoglicêmico, porque ele já não consegue ter um bom tratamento. Nesse momento que o profissional de educação física tem que interpretar ali a maneira que ele está chegando, quanto ele tem ali de medicamento de insulina fazendo efeito e conseguir automaticamente determinar com que volume, com qual intensidade, de que modo eu vou aplicar aquele treinamento, que vocês sabem que eu sou um defensor, porque eu briguei contra isso. Na minha história eu tenho isso. Numa época que se falava lá, exercício vigoroso não pode ser feito por quem tem diabetes. E eu fazia taekwondo, eu fazia arte marcial. Ninguém faz arte marcial para ficar brincando. Você faz arte marcial em alta intensidade. Eu sempre treinei em alta intensidade. E isso trouxe resultados positivos. Então, por isso que eu falo para vocês, eu oriento o profissional de educação física a adaptar o exercício ao diabetes ou o diabetes ao exercício. Porque o que acontece? O indivíduo com diabetes ele tem que fazer o que ele gosta. Se ele gosta de fazer mountain bike, vai fazer mountain bike. Gosta de andar de skate, vai andar de skate. Não interessa. Aí cabe a quem orientar, com que intensidade, com que volume, como a gente vai preparar esse organismo desse indivíduo. Nós, profissionais de educação física. Então é aí que a coisa o caldo começa a entornar. Porque na hora que o profissional de educação física não consegue, não sabe o que ele vai fazer, para quem não assistiu, né, eu convido vocês a assistirem, ela está disponível no YouTube, está disponível no Facebook e também no Instagram, a live D20 de ontem, que eu conversei com o Lucas. O Lucas ele é instrutor de Muay Thai, tem diabetes tipo 1, né, desde os 5 anos de idade lá, e ele contou um episódio que me deixou muito chateado. Porque ele contou que ele teve, na aula de natação, ele teve uma hipoglicemia tão grave que ele começou a convulsionar na piscina. E ele convulsiona por causa de quem? Fala para mim. Uma criança na época que aconteceu, ele tinha 7, 8 anos. Por conta de incapacidade do profissional de educação física em interpretar aquela situação. Colocou uma criança com diabetes para fazer exercício lá com diabetes tipo 1, sem monitoramento nenhum, sem nada, vai nadando. Aí era que o moleque me começa a convulsionar lá na água e pega e sai correndo desesperado. Isso é uma coisa muito perigosa pra gente, como profissional de educação física. Ele sobreviveu, e se ele tivesse morrido? Como é que ia ficar esse profissional de educação física? Como é que nós, profissionais de educação física, ia ficar? Porque eu faço parte do motoclube. No motoclube, o que acontece? Se um apronta, ninguém vai falar que fui eu que aprontei. Eles vão falar o nome foi o motoclube que aprontou. É a mesma coisa que vai aparecer no noticiário. Profissional da educação física mata criança lá com diabetes, porque não sabia o que estava fazendo da vida. E aí essa sobrecarga recai em quem? Em nós, numa categoria inteira, por causa de um que não sabe o que está fazendo da vida. Então essa é a minha preocupação, eu me preocupo muito com isso. Então eu acho que a informação para nós é o que vai salvar a nossa carreira e também a vida do nosso aluno com diabetes. É nisso que a gente tem que se pegar. Se pegar no quê? Eu vou prestar o serviço, eu estou trabalhando com alguém que tem diabetes, ou na minha turma tem alguém com diabetes. Você tem que dar uma atenção especial para essa pessoa. Atenção especial no quê? Pegar na mãozinha, cuidar dele. Não é isso. Você simplesmente vai monitorar o que é importante. Mediu a glicemia? Conversa com ele. O que você comeu antes de vir para cá? Você aplicou insulina? Aplicou insulina onde?
Que horas que foi que você aplicou a insulina? Quanto tempo tem de ação dessa insulina? E aí você vai monitorando. Ah, tem um risco maior de fazer hipoglicemia, eu vou mudar a aula inteira por causa de uma pessoa que tem diabetes? Não. Você vai simplesmente, sabendo desse risco de acontecer a hipoglicemia, monitorar o tempo que está, fazer um sinal para a pessoa falar, a hora que eu fizer um sinal para você, você para e vai medir a glicemia e você volta e me fala se está de acordo ou não. Você não vai mudar sua rotina, você vai continuar sua aula normalmente, com todos os seus alunos ali. Só que você tem que ter consciência disso. Porque, vamos pensar no seguinte, vamos pensar assim, ó, o cara tem diabetes, chegou lá, tá treinando, ele tá lá no meio, eu tô continuando minha aula. Se der um piripaque em alguém, o cara cair ali, dar uma cabeçada no chão, o que vai acontecer? Vai parar toda a aula. Você perde todo o seu trabalho. Não foi só com aquela pessoa. E vai ter que se desesperar lá para querer socorrer essa pessoa. Então é nisso que a gente, como profissional de educação física, tem que ficar muito atento quando trabalha com quem tem diabetes. Saber o medicamento, saber quanto está a glicemia antes do exercício. Muitas vezes eu vejo acontecer o quê? Quem tem principalmente diabetes tipo 2, eu não gosto de medir a glicemia. Cara, se você não me dá um valor de glicemia, como é que eu vou prescrever o exercício para você com segurança? É por isso que eu falo para vocês, muitas vezes a gente tem que trabalhar com essa parte de educação em diabetes. Porque para a pessoa com diabetes, ele está pensando no quê? Porra, lá vem esse cara me encher o saco para eu furar meu dedo de novo. Mas eu tenho culpa que ele tem diabetes, porra? Vocês têm culpa que eu tenho diabetes? Não tem. Só que para ter segurança no treino, obrigatoriamente precisa sim medir a glicemia. E isso é uma situação que ela é incondicional. Eu tenho que ter o valor da sua glicemia para eu poder prescrever exercício para você. Várias vezes eu já vi aqui nas lives, ou mesmo pessoas que entram em contato e falam, professor, minha aluna chegou para treinar, mas ela começou a passar meio mal. Tá, você mediu a glicemia? Não, não medi. Quer dizer, como é que você, então, que referência que você vai tomar? Você não sabe se a pessoa está em hiperglicemia e está entrando em cetoacidose, ou ela está em hipoglicemia. E você faz o quê? Aí o que eu ouço falar? Eu fiz um exercício mais levinho. Cara, você está pondo a vida em risco da pessoa da mesma maneira. Fiz só alongamento. Cara, não adianta. Você vai fazer alongamento, a pessoa se desequilibra, cai e se arrebenta. Então, pessoal, assim, sejam responsáveis em relação a isso. É uma condição que não pode ser mudada. O indivíduo que tem diabetes, ele tem que vir para a aula, ele tem que. Você sabe que ele tem diabetes? Meu, você traz o seu glicosímetro. No mínimo isso. Se ele tiver diabetes tipo 1, ele tem que trazer a insulina de ação ultra rápida ou rápida, né, de curta duração, e trazer carboidrato também. Porque na hora que ele fizer hipo, vai ter que ingerir carboidrato, não tem jeito. Aí cabe a nós orientar o quanto de carboidrato ele vai consumir. Não é o quanto ele quer, é o quanto é recomendado. É o quanto, de acordo com o esforço ali que você sabe que está acontecendo, de que maneira que ele vai, quanto ele vai precisar de energia ali naquele momento. É nisso que a gente precisa se atentar. Então a minha preocupação é a gente manter sim a qualidade da nossa aula, a qualidade, a nossa responsabilidade como profissional de educação física que prescreve e acompanha o exercício para quem tem diabetes. Isso aí é fundamental para a gente. Não tem aí outra maneira. Então, eu acho assim que a mensagem então de hoje, né? Eu comecei a falar lá da pessoa com diabetes que foi lá comprar suplemento e de repente o maluco fala pro marido dela que é para usar a insulina da esposa para ficar hipertrofiado. Então, quer dizer, é isso que os nossos alunos vão ouvir, com ou sem diabetes. São informações totalmente desencontradas, sem nenhum embasamento. Então, eu acho assim que nós, como profissionais de educação física, a gente precisa sim estudar, entender, principalmente essa questão do sistema hormonal, né, no corpo, principalmente de quem não tem diabetes, e também conseguir entender o que a fisiopatologia do diabetes leva a alterações nesse sistema. E como a gente vai lidar com essa situação na hora de você prescrever aí o exercício para quem tem diabetes e garantir que esse indivíduo não faça hipoglicemia, nem durante e nem depois do exercício. Dessa maneira, a gente melhora muito a qualidade de vida das pessoas, a gente faz com que o indivíduo com diabetes tenha aí uma vida muito semelhante a quem não tem diabetes e, consequentemente, a médio e longo prazo, a gente vai sim fazer com que esse indivíduo entenda o tratamento que ele está fazendo, porque para nós profissionais de educação física, a gente precisa usar esses dados. Não é você ser chato, você não é isso. Você está garantindo o seu posicionamento como profissional e você está garantindo
que seu aluno com diabetes vai ter um ótimo resultado treinando com você. Isso aí a médio e longo prazo. E ele sentindo essa segurança em você, além dele treinar, ele ainda vai trazer outras pessoas com diabetes para você treinar. Pode ter certeza disso. Porque, infelizmente, de uma maneira geral, as pessoas sabem, muitas vezes eu já vi vários depoimentos das pessoas falarem que, poxa, eu estava na academia lá treinando, aí o pessoal sabia que eu tinha diabetes, mas ninguém nunca nem me perguntou nada, nem pediu para eu medir glicemia, e eu ia lá e treinava e tudo bem. Então isso, assim, é uma situação muito perigosa. Perigosa para o profissional, porque na hora que der ruim ali, o profissional que estiver responsável ali por aquele momento, ele sofre aí um sério problema, né, tanto de uma ação civil, como também de poder até, de repente, perder aí a sua credencial lá junto ao CREF e, consequentemente, não poder mais atuar como profissional de educação física. Então, é algo que a gente sabe o quanto a gente se esforçou para poder fazer aí a faculdade, e depois continuar com as especializações e cursos diversos que a gente faz, muitas vezes aí fazer pós-graduação e assim por diante, né? Então, eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Então, na hora de trabalhar com quem tem diabetes, não é uma coisa, vamos dizer que é simples, né? Mas precisa sim ter conhecimento, saber interpretar que tipo de medicamento é, o risco que tem em relação ao exercício, de que maneira eu vou prescrever o exercício para esse indivíduo, para garantir que se tenha aí um ótimo resultado, não só a curto prazo, porque não é só eu vou cuidar para que ele não faça hipoglicemia aqui na minha aula, mas depois que ele tiver ido embora 1, 2 horas, fez hipoglicemia. Mas tudo bem, ele fez hipoglicemia longe de mim. Então tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Porque isso aí impacta no tratamento do indivíduo. Então a gente tem sim que ter a responsabilidade com relação a isso, né? Eu estou vendo aqui que a Cláudia está colocando aqui que infelizmente acontece, né? E que ela é diabética. Aí realmente, mas é assim mesmo, Cláudia, não tem jeito. A realidade que a gente tem é essa. Muitas vezes a gente, como diabético, a gente tem que muitas vezes correr atrás aí das informações, porque as pessoas muitas vezes não estão. O médico muitas vezes na correria ali, né, que tem que atender, ele fala, toma esse medicamento, tal dia, tal horário aí, vai embora e é assim que vai funcionar. Então a gente é que tem que buscar essas informações. Mas na questão do profissional de educação física, é ele sim que precisa automaticamente levantar essas informações para garantir uma ótima qualidade aí com relação ao exercício e os efeitos do exercício. Porque, como eu falo para vocês, eu fui diagnosticado há trocentos anos lá com diabetes, numa época que a gente só era orientado a tomar insulina, porque ninguém nem sabia direito os efeitos do exercício no diabetes. Mas eu sei que hoje, né, tanto tempo convivendo com o diabetes, aí tem uma qualidade de vida muito boa, eu tenho certeza que foi o exercício que me salvou, porque naquela época lá a gente tinha muito conflito de informações e muito diferente dos tratamentos também que a gente tem hoje, os recursos para tratamento e principalmente monitoramento. A gente tinha como monitorar. Você media na urina a glicose, e aí a hora que dava lá 1, 2 cruzinhas, quer dizer, hoje a gente sabe que estava pelo menos 180. Então, quer dizer, o indivíduo podia estar com 178 de glicemia, media lá e estava dando negativo de presença de glicose na urina. E aí o que acontecia? A gente comemorava, pô, que legal, ó, tô bem. Tá bem nada, já estava já prestes a estar hiperglicêmico. Só que o fator de sensibilidade daquele recurso para monitoramento ele era muito débil. Mas era o recurso que tinha na época. Então eu sei que o exercício me ajudou muito. Mas é algo que sim, a gente precisa realmente aí é, é, tomar cuidado com isso, e por isso a minha preocupação é em ajudar o profissional da educação física, porque das pessoas que têm diabetes, o profissional da educação física é aquele profissional que a pessoa mais vai ter contato. A gente sempre treina aí 2, 3, 4 vezes na semana com a pessoa, então é o profissional que ele mais vai ver. E é justamente a gente que vai ajudar nessa questão da educação em diabetes, aí da pessoa entender o medicamento que ele usa, os efeitos que vai ter aí durante o exercício e, claro, minimizar os riscos para garantir aí um ótimo resultado, tá bom? Espero que a informação, né, que eu trouxe para vocês, seja você aí portador de diabetes ou profissional de educação física, que isso sirva para você colocar esse conhecimento no seu dia a dia e garantir, né, se você tem aí diabetes, um tratamento melhor, colocando o exercício como parte do tratamento, que o exercício ele é sim um dos pilares no tratamento de diabetes e que muitas vezes a gente vê que a maioria das pessoas com diabetes não se expõe ao exercício, não faz o exercício. E muitas vezes não faz o exercício, você vê como uma coisa puxa a outra, né? A pessoa não faz o exercício porque ele tentou fazer sozinho.
E aí o que aconteceu com ele? Começou a fazer hipoglicemia, se sente mal. Então ele associa, toda vez que eu faço exercício, eu passo mal. Já que eu faço exercício e passo mal, eu não quero passar mal, eu não faço exercício. E aí o que acontece? O tratamento dele fica daquele jeito e a médio e longo prazo começa a ter complicações crônicas do diabetes, cada vez impactando mais na qualidade de vida, muitas vezes levando aí a problemas de amputação, principalmente em membros inferiores, né? Então, aumento de risco cardiovascular, então uma série aí de problemas que podem sim ser evitados quando o indivíduo faz exercício orientado por um profissional de educação física que está preparado para isso, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês que me acompanharam aí até agora. E lembrem-se, o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!